Isso tem dia e tem hora para acabar. Foi assim que o Flávio Bolsonaro acabou reagindo nas redes sociais depois que o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido para que ele e os irmãos visitassem o pai nesse domingo, Dia dos Pais. Só que tem um detalhe, galera, que ele não menciona. Essa restrição, ela não caiu do céu. Ela é uma consequência de uma sanção por descumprimento das próprias regras da prisão domiciliar. Então, essa frase de indignação sozinha, ela já mostra como uma decisão técnica acaba virando munição política em poucas horas. Mas o fim da semana, ela não parou por aí não, tá? No mesmo sábado em que ele fez essa declaração, o Flávio também esteve em evento de campanha atacando o STF e ele prometeu indicar mulheres para a corte caso seja eleito presidente. E enquanto essa briga política ganhava as redes, outra notícia importante avançava com menos repercussão. A Polícia Federal decidiu indiciar o Daniel Vorcaro e o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, no maior escândalo financeiro do momento. No mesmo pacote de notícias, o nome do general Braga Neto acabou reaparecendo no processo separado sobre armas do Exército. E o vice do Flávio na chapa presidencial segue sob uma denúncia muito grave que simplesmente ainda não recebeu a atenção que merece. Já deixa o like e se inscreva no canal. Então vamos por parte, começando pelo fato mais quente. Neste domingo, Dia dos Pais, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa do Bolsonaro para que os filhos, o Carlos, o Jair e também o Flávio, pudessem visitá-lo. O argumento da defesa era muito simples. Pedido excepcional, de caráter humanitário e familiar, só por causa da data. Moraes, no entanto, ele entendeu que o pedido já estava prejudicado porque uma sanção anterior de 30 dias sem visitas ainda estava em vigor e o ex-presidente teria violado condições judiciais da prisão domiciliar. Repara que essa não é uma decisão isolada nem arbitrária, é a aplicação de uma sanção já existente, motivada por descumprimento comprovado de regras que o próprio ex-presidente aceitou ao ser colocado em prisão domiciliar. Com isso, galera, ficaram autorizados apenas atendimentos médicos, fisioterapia e encontro com advogados. Regra que vale igual para qualquer pessoa nessa condição, não é um tratamento especial contra a família. Mas, galera, só que a situação do Flávio, especificamente, é ainda mais restrita do que a dos irmãos. Em meados de julho, o Moraes acabou suspendendo por 90 dias as visitas dele ao pai, depois que o Flávio acabou divulgando nas redes sociais uma carta escrita pelo Bolsonaro. E nesse documento, o ex-presidente designava o filho como porta-voz dele na disputa eleitoral deste ano. Só que existe ali uma restrição judicial que acaba proibindo manifestações do ex-presidente de serem divulgadas, inclusive por terceiros. Ou seja, galera, a restrição ela existe justamente para tentar impedir que alguém condenado por tentativa de golpe continue influenciando a disputa eleitoral por meio de terceiros, driblando, é claro, a justiça. Então a defesa ela acabou recorrendo, alegando que a suspensão total das visitas seria desproporcional e ainda afirmou que o Bolsonaro nem sabia que a carta seria divulgada. Moraes acabou encaminhando esse recurso para a PGR, que foi chamada a se manifestar. Até agora, galera, sem decisão final sobre esse ponto específico. Agora foi nesse contexto que acabou saindo a fala mais forte do fim de semana. Depois da negativa de Moraes, o Flávio Bolsonaro ele foi direto para as redes sociais e disse: Moraes proibiu a mim e a meus irmãos de visitarmos nosso pai justamente no Dia dos Pais. Ou seja, tiraram a liberdade dele, foi isso que ele quis dizer. Agora quer tirar até mesmo o direito de um pai abraçar os seus filhos. Isso tem dia e tem hora para acabar. São as palavras do próprio Flávio Bolsonaro. Então a defesa do ex-presidente também acabou entrando no coro com o advogado João Henrique Freitas, publicando que isolamento não é execução e que o Brasil ele acompanha o endurecimento de medidas contra quem já está cumprindo pena imposta em processo amplamente questionado. Repara que essa é uma reação política e jurídica de indignação, não uma ameaça formal contra o ministro, mas uma escalada clara no discurso de confronto entre a família Bolsonaro e o STF. E não é a primeira vez que o Flávio Bolsonaro está usando esse tipo de linguagem quando o assunto é decisão de Moraes. Galera, politicamente faz sentido mostrar indignação pública em datas comemorativas, como por exemplo o Dia dos Pais, com certeza tende a gerar identificação emocional imediata com o eleitor, mesmo com quem normalmente não acompanha os detalhes jurídicos do processo. É um recurso de comunicação clássico transformar uma decisão técnica
baseada em descumprimento de condições judiciais em uma narrativa de sofrimento familiar. E aqui acaba valendo uma análise direta, tá? Quando a defesa fala em isolamento e também em endurecimento, ela está tentando ali apagar o motivo real da restrição, que foi o próprio Flávio quem acabou violando as condições da prisão domiciliar ao divulgar a carta. Não é o judiciário perseguindo uma família, é a consequência natural de alguém descumprir uma regra que ele mesmo já conhecia. Agora, esse discurso de confronto, ele simplesmente não ficou isolado num post nas redes sociais. No mesmo sábado, horas antes dessa polêmica do Dia dos Pais, o Flávio já estava em Tapetininga, no interior de São Paulo, lá num evento chamado Café Entre Elas, direcionado ao eleitorado feminino. Lá, ele acabou prometendo que, se eleito presidente, ele vai indicar homens e mulheres ao Supremo, nomes que, segundo ele, respeitem a Constituição, não usem a máquina pública para enriquecer ou até mesmo respeitem o dinheiro dos contribuintes. E ainda, galera, acabou aproveitando para dizer que os indicados não vão promover perseguição e nem mesmo fazer com nenhum brasileiro o que eles fizeram com Jair Bolsonaro. Ou seja, o mesmo fim de semana acabou concentrando duas falas de ataque ao Supremo Tribunal Federal, uma em um evento de campanha e a outra em reação direta a uma decisão judicial. Não é coincidência de calendário não, galera, é estratégia de campanha jogando o confronto institucional para o centro do discurso eleitoral. Agora, justamente no período em que as convenções se encerraram e o registro oficial das candidaturas está próximo do dia 15. Flávio acabou escolhendo esse momento decisivo para colocar a crítica ao judiciário como o eixo central da sua campanha. Agora, galera, só que enquanto a disputa entre o Flávio e o STF dominava as manchetes do fim de semana, outra notícia com bem menos repercussão simplesmente mudava o rumo de um escândalo que já vinha se arrastando há meses. A Polícia Federal, ela concluiu o chamado inquérito-mãe do caso Banco Master e ali acabou decidindo indiciar formalmente 3 nomes. Primeiro, Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa e o Nelson Tanuri, também ligado ao Master. Galera, é o primeiro indiciamento formal desde que o escândalo veio à tona, e o gatilho de tudo foi simplesmente ali uma denúncia do investidor Vladimir. Agora, o primeiro a apontar suspeita de operações fraudulentas dentro da companhia. Para você entender o tamanho disso, o Vorcaro está preso em regime fechado desde dia 4 de março, e até esse indiciamento sair, ele estava preso sem inquérito formal e sem denúncia. A prisão preventiva foi pedida pela própria PF por suspeita de que ele estivesse ameaçando testemunhas e autorizada pelo relator do caso no STF, ministro André Mendonça. O Vorcaro ainda tentou fechar acordo de delação premiada 2 vezes e as 2 propostas foram rejeitadas. Isso é leitura, não é fato oficial, mas geralmente, quando uma proposta de delação ela é recusada 2 vezes seguidas, é porque o que está sendo oferecido simplesmente não está convencendo quem está do outro lado da mesa. Além disso, a própria PF já justificou o pedido de prisão preventiva, citando o risco à investigação, o que costuma, é claro, indicar capacidade real de interferir no processo. Meses de prisão sem denúncia formal também é claro que não é trivial. Normalmente acontece quando o volume ali de provas é gigantesco, exigindo tempo de análise antes de qualquer formalização. Agora a pergunta que fica é: e o Paulo Henrique, ex-presidente do BRB? A situação dele ainda é mais grave em valor envolvido, tá? Preso desde 16 de abril, ele é suspeito, segundo a PF, de ter recebido 146,5 milhões em propina, disfarçada em imóveis, não em dinheiro em espécie, para favorecer a tentativa de compra do Banco Master pelo próprio BRB, que é, claro, o banco público ligado ao governo do Distrito Federal. De novo, isso é suspeita apontada pela investigação, ainda não é condenação, mas 146 milhões em imóveis é o tipo de número que com certeza não passa despercebido e explica por que um caso bancário acabou virando o principal escândalo financeiro do momento no país. O BRB é banco ligado ao governo do Distrito Federal, então qualquer decisão de investimento dele acaba passando direta ou até mesmo indiretamente por controle público. Agora, se a suspeita da Polícia Federal se confirmar, algo que está em jogo não é somente a reputação de 2 pessoas, é a possibilidade de que o dinheiro de uma instituição financeira pública tenha sido usada para viabilizar um negócio que sim
beneficiaria diretamente quem estava do outro lado da mesa. É esse tipo de suspeita, galera, que acaba transformando ali um caso bancário em caso de interesse público, porque sim, tá mexendo direto no bolso de quem depende dos serviços desse banco. E é justamente esse tipo de investigação que acaba mostrando a importância de instituições como, por exemplo, a Polícia Federal e o STF funcionando com independência. Não interessa o tamanho do banco e nem mesmo o poder econômico de quem está envolvido. A apuração ela segue o rito processual até o fim. E esse esquema ele não ficou restrito a Brasília, não. A Polícia Federal também acabou mirando a Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso e o escritório de um desembargador do TJMT em um episódio envolvendo uma dívida bilionária de ICMS que a operadora Oi tinha com o Estado. Então, essa dívida ela foi perdoada e 308 milhões acabaram indo para fundos administrados pelo Master. E segundo a apuração jornalística, o próprio governador Mauro Mendes esteve num jantar em Nova York, no mesmo restaurante onde o ex-governador do Rio, o Cláudio Castro, teve uma refeição paga pelo próprio Vorcado. Dias depois, o Mato Grosso credenciou o Master para operar consignado no estado. E essa sequência de fatos acabou levando o STJ a abrir investigação contra o governador. Agora, vale reforçar, correlação não é prova de conduta ilegal, mas é o tipo de sequência que justifica a investigação estar em curso. Agora acaba entrando o segundo nome que eu acabei prometendo lá na abertura, tá? Que é o General Braga Neto. Esse caso é totalmente separado do Master, sem qualquer ligação com o Vorcaro. Existe uma investigação do Ministério Público Militar contra um tenente-coronel, Alexandre de Almeida, que foi acusado de se apropriar de armas que deveriam ser destruídas ou até mesmo devolvidas ao exército. Parte delas pertenciam a militares da reserva ou já falecidos, e segundo a apuração, ele teria usado essas armas para pagar um serviço de marcenaria de cerca de 21,5 mil. Agora, o nome de Braga Neto acabou entrando nessa história porque foi apresentado pela própria defesa do tenente-coronel, já que os fatos investigados aconteceram entre 2016 e 2018, período em que Braga Neto comandava exatamente a região militar responsável pela fiscalização dessas armas. Agora, deixa bem claro aqui até agora, Braga Neto não foi indiciado nesse caso específico e o que existe é que o nome dele apareceu na defesa de outro investigado. Ele deve depor por esclarecer o funcionamento da fiscalização da época e nada além disso, tá? Mas na minha leitura, o fato desse nome reaparecer, mesmo que de forma periférica, tem peso simbólico, porque Braga Neto já é réu no processo da trama golpista no STF. Então, cada vez que uma figura desse núcleo político-militar surge em uma nova investigação, mesmo que pequena, isso acaba reforçando a sensação de que esse grupo não estava envolvido só em um episódio isolado, mas atravessa diferentes frentes dentro das Forças Armadas. E olha, não custa lembrar que esse episódio das armas nem tem relação direta com o processo do golpe. São investigações distintas, tocadas por órgãos diferentes. O que elas têm em comum é somente o nome que acaba aparecendo do lado de dentro, e isso sozinho não prova nada contra Braga Neto nesse caso específico. Agora nós chegamos ao terceiro nome que eu prometi lá no início, que é o Alfredo Gaspar, o vice que foi escolhido pelo Flávio Bolsonaro para disputar a presidência. Ele está sob uma denúncia grave apresentada em março pelo deputado Lindenberg Farias e pela senadora Soraya. No último dia da CPMI do INSS, olha o detalhe, galera, o próprio Gaspar era relator. Preciso repetir com todas as letras. Isso é uma denúncia apresentada por parlamentares de oposição. Não é um fato comprovado pela justiça, tá? O caso está com o ministro Gilmar Mendes lá no STF, inclusive pediu manifestação da PGR. E existe ali um detalhe que chamou a atenção, tá? A PGR pediu diligências à PF sobre esse caso em 21 de maio, mas a Polícia Federal só recebeu o pedido formalmente em 5 de agosto, exatamente o mesmo dia em que o Flávio acabou anunciando o Gaspar como seu vice na chapa presidencial. Esse tipo de coincidência de datas é o que costuma virar munição para debate público, porque dá margem para pergunta. Porque um pedido de maio só andou em agosto, bem na hora em que o nome dele acabou virando candidato nacional. Não dá para afirmar que houve ali uma manobra proposital, e isso ainda não foi provado, mas é um intervalo de tempo que, no mínimo, cara, acaba gerando ali desconfiança e merece acompanhamento nas próximas semanas, principalmente porque o prazo final do registro das candidaturas
tá chegando, tá? E aqui cabe uma cobrança direta. Denúncia grave como essa simplesmente não pode andar no ritmo da conveniência política de quem está sendo investigado. Se existe indício suficiente para abrir inquérito, então a apuração precisa correr no tempo da justiça, não no calendário da campanha. Agora, juntando tudo que eu te mostrei até aqui, no mesmo final de semana, você tem Flávio Bolsonaro em conflito aberto com o STF, tanto por uma decisão sobre a visita no Dia dos Pais, quanto por promessas de campanha sobre quem ele vai indicar para a corte. Paralelamente, você tem ali um escândalo financeiro bilionário, ganhando seu primeiro indiciamento formal, um general do núcleo golpista reaparecendo em uma nova investigação e, é claro, o vice da própria chapa do Flávio Bolsonaro sob denúncia grave que só andou depois de virar politicamente relevante. Agora, na minha avaliação, o que une essas histórias não é um único personagem, é um padrão de instituição que reagem, adiam ou até mesmo aceleram dependendo do momento político e de um campo político inteiro tentando controlar a narrativa sobre justiça, ao mesmo tempo em que enfrenta suas próprias pendências judiciais. Politicamente, esse é um jogo de duas mãos. Quanto mais Flávio ataca o STF publicamente, mais ele acaba reforçando a base que já enxerga perseguição em qualquer decisão judicial contra a família. Só que ao mesmo tempo, cada novo capítulo dos casos Vorcaro, Braga Neto e até mesmo Gaspar mostra que as investigações no país seguem o seu curso, independentemente ali do volume do discurso de campanha. Agora, na minha leitura, galera, isso acaba reforçando por que instituições como o STF e a Polícia Federal precisam seguir funcionando de forma independente, mesmo sob pressão política constante. Então é justamente esse tipo de apuração, sem pressa e sem ceder à narrativa do momento, que separa fato de estratégia de campanha. E depois de tudo isso, o que realmente importa é o seguinte: enquanto a briga pública entre o Flávio e o Moraes domina as redes e ganha manchete fácil, 3 investigações de peso estão avançando quase que em silêncio. O caso Vorcaro, o caso Braga Neto e a denúncia contra o vice de Flávio. Nenhuma dessas frentes terminou. Todas elas seguem aberto. Agora fica a pergunta para você que me assistiu até agora, até o final do vídeo. Você acha que esse discurso de vitimização contra o STF existe quando a gente olha os motivos reais por trás de cada decisão? Ou ele só funciona porque a maioria não para checar o que motivou a restrição? Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo agora, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você não é membro do canal, se torne membro para você apoiar o nosso canal e até o próximo vídeo.